rotunda, não terá dificuldades em proceder aqui. E outra, Safeca. Você, ao entrar... Aí está, olha, hoje não, sempre o nosso técnico dá-nos aqui uma vista esplêndida. Agora, o que está errado é aquele comportamento dos motociclistas. Olha aí, os motociclistas entram em diagonal. Está erradíssimo. Exatamente. E em contramão, tudo indica, professor. Sim, senhor. Quer dizer, não em contramão, mas em diagonal, portanto, colocando em risco de colisão com os veículos que circulam na perpendicular. Aqui, o operador também dá-nos um outro ângulo, isto é, o outro lado da faixa de rodagem, certo? Que entra para o Mártires. E também ele está-nos aqui a mostrar o quê? Motociclistas imobilizados num ponto irregular. Certo? Que é logo por cima do entroncamento. E depois também dá-nos a perceber aqui uma venda, onde no passeio, Safeca, as pessoas que vendem no passeio deviam perceber que estão a violar direitos alheios. Por quê? Porque os peões têm o direito de transitar onde? Nos passeios, conforme estabelece a linha M do número 1 do Código de Estrada. Portanto, e neste caso específico, se eles ocupam o passeio, vão inviabilizar a circulação de peões. Aqui estamos, Safeca, num outro ponto que é... Exatamente. Aqui é de Olinda Rodrigues. Corretíssimo. No ponto referente ao que, em homenagem ao motorista. Olha aqui o que esse senhor vai fazer. Entrada em diagonal, vai para o retorno pisando a linha contínua. Está a ver, Safeca? Quer dizer, este comportamento podre, esse comportamento nocivo que periga a segurança rodoviária e, consequentemente, a integridade física e a vida das pessoas. O espaço rodoviário só continua a ser espaço de morte e de dor porque os seres humanos, os angolanos, continuam a ter um comportamento nocivo no espaço rodoviário, Safeca. Ele entra em diagonal aqui, faz este movimento e ignora todos aqueles condutores que vêm. Eu queria interromper e saber, esta manobra que está a ser feita agora pela máquina, não devia a via estar agora sinalizada por forma a que o trânsito se faça de forma mais cuidada? Correto. Há aqui um outro aspecto. Portanto, embora haja ali a colocação do sinal de aproximação de uma via onde existem trabalhos na estrada, que está ali um sinal de perigo, e esse sinal é amarelo, por quê? Porque as obras, salvo exceções, são temporárias. O Safeca referiu-se ao movimento deste veículo. Exatamente. Portanto, esse movimento em marcha atrás deveria ser sinalizado. Via de regra, esses veículos têm, portanto, as luzes intermitentes, que são luzes sinalizadoras de perigo, certo? E devia ser, portanto, feita de forma prudente. Não foi o caso. E até deveria ser interdita a paragem e o estacionamento nesta zona, porque há aqui obras. Exatamente. Certo? Os condutores, em princípio, deviam partir desta norma. Agora, passando para outro ângulo, hoje o operador dá-nos vários ângulos do mesmo ponto. Exatamente. Aqui está, então, este ponto da capital do país, de Olinda Rodrigues, aqui neste ponto que faz homenagem ao motorista. Mais um ponto que vos damos a ver aqui no programa mais social da televisão angolana. Já sabe, o único programa na televisão angolana onde é possível ficar a saber qual a melhor via a seguir. O maior programa de intervenção social da televisão angolana. Mais uma via para vos dar a ver aqui na capital do país. Hoje, o técnico do CISP aqui a fazer uma grande ginástica. João Mendes a fazer aqui uma grande ginástica no sentido de mostrar os melhores ângulos. Professor, daquele lado já temos algum trânsito E ele nos dá a perceber, Safeca, aqui, portanto, a obra que foi feita, não é? Portanto, para desestimular, para desencorajar o atravessamento de peões aqui. Percebemos que houve a elevação do separador, tem uma estrutura metálica por de cima, de forma a desestimular a vontade de atravessar nos pontos inadequados, obrigando os peões a fazê-lo onde? Lá à frente, na pedonal, que é o local mais adequado, Safeca, é o mais adequado. E repare também um outro ângulo que ele nos dá. A presença deste sinal, aqui fazendo um pouco de pedagogia, indicando que em toda a extensão é proibido parar e estacionar. E repare, o sinal é colocado aqui e é colocado mais lá à frente. Por quê? Porque, de acordo com a doutrina rodoviária, certo? A presença de uma interseção torna nula a continuidade da proibição. A proibição de parar e estacionar vigora até onde? Até ali. Certo? Se não houver repetição depois da interseção do sinal, quer dizer que há extinção das proibições. Fantástico. O professor Júlio Quental é também o responsável por nos apresentar aqui todas as semanas dados gráficos da sinistralidade
e também o gráfico pedagógico. Hoje, segunda-feira, portanto, o primeiro dia da semana, o primeiro dia laboral da semana, assim é que está correto, porque domingo, este sim é o primeiro dia da semana, nós temos hoje, a segunda-feira, dados da sinistralidade rodoviária. Professor, como é que estão os números pelo país? Vamos vê-los agora, Safeca. E aqui está, realmente os números ainda continuam a ser preocupantes, ainda são às dezenas em alguns casos, e isso deve levar-nos à reflexão. Nunca é demais realçar que estes dados são uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, né? Que, em observância ao princípio da comunicação, plasmado nos termos da Lei número 6/20 de 24 de março, a lei que aprova a Lei de Bases da organização e funcionamento da Polícia Nacional, vem partilhar com a sociedade estes números, para que nos leve à reflexão. Comecemos, Safeca, pelos acidentes. Temos, para sexta-feira, 22 acidentes, que produziram 5 mortos e 25 feridos. Isto só para sexta-feira. No sábado, Safeca, tivemos 21 acidentes, todavia 7 mortos, mais 2 do que o dia anterior, e 28 feridos, mais 3 do que sexta-feira. No domingo, Safeca, tivemos 27 acidentes, certo? Muito mais do que nos dias anteriores, que produziram 9 mortos, mais 2 do que no sábado, e 31 feridos, Safeca, mais 3 do que o sábado. O que veio nos dar um total de 70 acidentes, que produziram 21 mortos e 84 feridos. Em apenas 3 dias. 3 dias apenas, Safeca. 3 dias, quer dizer, isso é violento, são números às dezenas, Safeca. Ainda não estamos no dia 15, estou a compilar os dados e estou a ver que já estamos em números astronómicos. E vamos ver isso no dia 31 de agosto. Vamos apresentar aqui. Portanto, temos aqui embaixo a tipologia dos sinistros, certo? Os mais preocupantes e mais numerosos. Os atropelamentos, a semelhança da semana passada, continuam a liderar os sinistros. Temos 32 atropelamentos esta semana. A semana passada tivemos, ou melhor, 22, e a semana passada tivemos 32 atropelamentos, Safeca. Colisão entre automóveis e motociclos, tivemos 13. Colisões entre motociclos, tivemos 5. E colisão entre automóveis tivemos 7. Quando vê estes números relativos aos atropelamentos, professor, desculpe cortar assim tão rapidamente, quando vê estes números relativos a atropelamentos, a quem mais apetece culpar? Ao automobilista ou ao peão? A ambos. A ambos. Fundamentalmente ao automobilista, embora não descuremos aqui responsabilidade dos peões. Porque temos aqui notado, Safeca, locais onde há passadeiras em que os condutores não cedem a prioridade aos peões. Não cedem. Certo. O que, nos termos do artigo 137 do Código de Estrada, constitui uma contravenção grave. Está bem, Safeca? Outro, sim, é também, se calhar, a ausência de educação viária e alguma ausência de educação mesmo lá de casa, de que em determinados locais o peão, antes de atravessar, olha aqui para os dois lados. Eu até nem sei se no ensino de base é promovido esse tipo de aulas. As crianças, antes de atravessar, devem olhar aqui para a direita e para a esquerda. O verde é para avançar, o vermelho é para parar, o amarelo é para... Está a ver? Estas coisinhas todas devem ser introduzidas no sistema escolar para que de tenra idade o menino vá já percebendo. Exatamente. Eduquemos a criança para que não tenhamos que sancionar o adulto. E é isto que tem que ser feito, Safeca. Hoje, o Ecos e Factos está especialmente dedicado, especialmente voltado aos cuidados na primeira infância. Correto. Hoje é a criança o nosso principal interesse neste programa. Correto. Diz-nos, professor, na estrada quais devem ser os cuidados em relação aos pequenos? Já esteve a falar deste ensinamento que se passa, mas estes números aqui, muitos deles são pequenos. São pequenos. Muitos deles são pequenos, Safeca. Portanto, e aqui vamos mesmo nos enquadrar na responsabilidade de cuidado e tutela dos menores que recai sobre os adultos. O Código de Estado, no seu artigo 175, se a memória não me falha, estabelece que os adultos que têm sob sua tutela menores até 14 anos e que permitam que estes vão brincar para a via pública ou a faixa de rodagem devem ser suscetíveis de uma
multa. Está a ver? Certo. Aqui o legislador também teve esse cuidado. Por quê? Porque a criança muitas das vezes tem uma atitude irrefletida no espaço rodoviário. Então os adultos devem exercer este dever de cuidado e tutela das crianças. Tudo bem que hoje os pais saem de casa de manhã e só vêm à noite, mas devem cuidar de que estes petizes fiquem sob o cuidado de alguém. Estão em férias agora, Safeca. Redobra-se. E outra, a educação. Hoje os pais já não têm o cuidado de comerem com os filhos à mesa, para passar ensinamentos. A mesa é um espaço de comunhão. Sentar com os filhos, dizer como é que se devem portar, Safeca. Eu pessoalmente tenho um menino que ainda está a estudar e eu só pago, Safeca, o regresso. Certo. Aí daqui para a escola eu faço questão de levá-lo para dialogar com ele, para instruí-lo. E este dever é que temos que ter cuidado, Safeca. Exatamente. Professor Júlio Quental, é sempre um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. Estamos juntos, a TPE agradece. Safeca, é o nosso dever. Nós estamos aqui porque percebemos que no espaço rodoviário morre muita gente. Estamos aqui para auxiliar a diminuir mortes. No espaço rodoviário. Muito obrigado. Dispõe essa. Mudança de página. Estamos na Lunda Norte. Na tarde de ontem, 15 horas, preparava o almoço para o domingo, assim como foi para várias outras famílias em toda a extensão do território nacional. A mãe preparava a comida num pequeno fogareiro, dentro de casa. Em casa estavam 4 filhos, um primo e os pais, pai e mãe. Enquanto cozinhava, a mãe, ao lado havia um pequeno recipiente contendo gasolina. E, neste exato momento, um dos filhos passa e, sem querer, derruba o reservatório contendo combustível. E depois, a explosão. 7 pessoas da mesma família ficaram gravemente feridas. Evacuadas para o hospital, 3 acabaram por morrer. Acompanhe a história desta família, o drama vivido ontem na província da Lunda Norte. Acompanhe a reportagem. Tudo aconteceu na tarde do domingo último. Segundo a vizinhança, na altura a família encontrava-se a confeccionar alimentos, quando, de repente, por descuido, um dos filhos tropeçou num litro de gasolina que estava a ser comercializada, que caiu próximo do fogareiro, onde havia fogo, o que resultou em um incêndio. A senhora estava a acender fogo, junto com as crianças. O esposo estava lá vendo a motorizada aqui fora. Assim que ela saiu, a senhora saiu fora, deixou as crianças na varanda. Na varanda tinha um bidão de gasolina de 20 e algumas garrafas. Assim como uma criança menor, tinha 3 crianças. Uma tinha 4 anos, outra tinha 7, eu acho. A criança de 4 anos despejou 1 litro de gasolina. O fogareiro estava aí na ponta da parede. Assim que desprezou a garrafa de gasolina, a senhora fala no marido. A criança despejou a garrafa de gasolina. Ele ainda estava lavando a moto fora. Assim que a senhora se apercebeu que a criança já despejou gasolina, já era tarde. Aquilo já explodiu, nós só assustamos, bum! Vi a mãe e as crianças no chão. Aquilo, não sei, não tenho como explicar o que aconteceu. Estas imagens filmadas através de um telemóvel mostram o momento do incidente, onde os vizinhos procuravam salvar as vítimas. Nós temos primeiros socorros, pegar na água, areia, começar a despejar. De seguida, foram socorridos ao Hospital Geral David Bernardino Camanga, na centralidade do Mussung, onde recebem assistência. Como podem ver, na sua maioria estão aqui no bloco operatório, que realmente já tem um acesso venoso difícil. Nós tivemos que trazer aqui para o bloco para fazer uma decisão de veia, para posteriormente os tratamentos a seguir. Mas, sobretudo, os primeiros cuidados a ter num grande queimado é mesmo hidratação para repor a volume. Membros da família internados nesta unidade hospitalar estão o pai, 4 filhos, um sobrinho e a mãe.
Esta última deu entrada ao bloco operatório devido à sua complexidade. O prognóstico é muito reservado, são pacientes bastante críticos que requerem mesmo cuidados redobrados. Incêndio deixa 7 membros da mesma família com queimaduras de 3 graus e em estado crítico. Sinistro ocorrido no bairro Estufa, na cidade do Dundo, na Lunda Norte. É este drama na Lunda Norte. E o Milton, o Ayatulo, esteve no hospital uma segunda vez, mesmo no final desta manhã, para uma conversa com o corpo clínico. Lá também esteve a governadora provincial. Acompanhe a reportagem. Ora viva, exatamente, saudações. Estamos no Hospital Geral David Bernardino Camanga, onde estão internadas as vítimas do incêndio ocorrido ontem por volta das 15 horas e que os 7 membros da mesma família que encontram-se aqui nesta unidade hospitalar internados e que recebem tratamento. A governadora deslocou pessoalmente aqui junto à sua equipa para poder solidarizar-se com as famílias das vítimas. Vou rapidamente ouvir a governadora Filomena Misa, com quem passo a conversar. Senhora governadora, uma situação bastante triste. Situação muito triste, comovente, toca-me diretamente como mãe, como líder e governante desta província. Dizer que em nome do governo da Lunda Norte e no meu próprio, endereçamos os nossos sentimentos. A família é lutada pela perda dos 3 membros e pedimos a Deus que venha intervir pelos que ainda temos a lutar com esta enfermidade, que saiam salvos o mais breve possível, tenham a sua recuperação para cuidar dos outros membros da família que ficaram. Nós estamos aqui, a administração municipal junto do governo provincial, estamos a trabalhar, o corpo de médicos e enfermeiros também estão a trabalhar, estão envolvidos para tudo fazer para poder recuperar os que ainda se encontram nesta situação reservada. E nós vamos, junto às famílias, darmos o apoio necessário para poder, juntos então, chorarmos nossos mortos e enterrá-los de forma condigna. Muito obrigado. Palavras aqui da governadora da província da Lunda Norte. Quanto ao estado atual dos pacientes, vamos procurar ouvir o diretor clínico para poder nos pontualizar aquilo que é o estado clínico dos pacientes aqui ainda internados. Diga-nos até esta altura qual é o quadro clínico que pode aqui nos avançar sobre os pacientes que deram entrada a esta unidade hospitalar. Muito boa tarde. Na verdade, o quadro continua estacionário. Nós ontem recebemos 7 pacientes vítimas de acidente doméstico, onde resultou queimaduras profundas do 3º grau, correspondendo dos quais tivemos 99% de superfície corporal queimada, tanto da mãe como dos 3 filhos, que infelizmente após 3 horas de estadia nos cuidados intensivos acabaram perdendo a vida. Que o casal ainda está internado, mas perderam 2 filhos e um outro sobrinho. São menores de 3 anos que acabaram perdendo a vida 3 horas após a estadia na nossa unidade. Okay. Muito obrigado. Aqui palavras do diretor clínico da unidade hospitalar, David Bernardino Camanga, que aqui afirma o falecimento de 3 membros da mesma família e que, neste caso, estão apenas a ser assistidos 4, mas também em situação crítica. Nós vamos continuar a acompanhar esta informação e, pontualmente, quando se justificar, poderíamos trazer com mais detalhes, ou melhor, ao pormenor, todos os acontecimentos à volta destes sinistrados que aqui estão internados na unidade hospitalar geral David Bernardino Camanga.
Recebam saudações de Oscar Neves. E eu sou Milton no Wayat Fulo. ATPA, Dundo. Era o Milton, a partir da Lunda Norte, de onde nos chega este episódio envolvendo menores. E os pais, naturalmente. Mas aqui um aspecto a reter, já que dissemos no princípio deste programa. Hoje, a atenção inteiramente voltada à primeira infância. Completamente voltada à primeira infância. E vai ver neste programa, hoje, uma menina que foi amarrada pela própria mãe. Mas a imagem é tão chocante que tivemos de desfocar. A imagem é tão chocante que tivemos de desfocar. Esta menina foi amarrada como se de ladrão tratasse pela própria mãe. Vai ver aqui, neste programa mais social da televisão angolana. Dói ouvir cada história assim. Mas voltemos à Lunda Norte. Dizia que hoje a atenção está voltada à criança. E chama-nos a atenção o facto de, nesta casa, existir um reservatório, um pequeno reservatório de pouco mais de 20 litros, de cerca de 20 litros de gasolina. Quantas não foram as vezes que chamamos aqui a atenção sobre a necessidade de nos proibirmos de mantermos tal combustível em casa? A gasolina, que é um combustível altamente inflamável. Mas nós fazemos... Agora estão aí 3 crianças mortas neste incidente. Chapalama. Agora, sim, vamos à história. Aqui em Luanda, uma mãe está a ser acusada de ter amarrado a própria filha. Amarrou esta menina como se de um ladrão tratasse. As razões ainda são desconhecidas. Ou seja, vamos lá ver se o João Lopes nos consegue dizer exatamente porquê é que esta menina foi amarrada como nos mostram as imagens. João Lopes, boa tarde. Ações, respondemos a partir do município de Viana, mais concretamente aqui no Gabinete Municipal da Ação Social desta localidade, para olhar aos casos que têm a ver com a violência contra a criança. Nos últimos dias fomos vendo, circulando nas redes sociais, o caso de uma menor que foi então amarrada e se mostra contorcendo com dores e vai então apelando à sensibilidade de quem a ajuda. Este caso que vai então culminar o nosso pontapé de saída para esta conversa com a diretora interina. Muito obrigado, está aí direto para o Ecos e Factos. Diga-me que informações tem em relação a este caso desta menor que foi amarrada. Saudações a todos. Primeiro dizer que não tomamos conhecimento do ocorrido na passada sexta-feira. Então logo a nossa equipa se deslocou até o local para a localização da residência da acusada, a senhora Esperança. Deslocou-se 2 técnicos da administração do Distrito Urbano do Zango e fizeram a identificação e localização e assim contactaram a esquadra do Zango para poder então deter a senhora acusada. Mas ela alega ter feito isso por conta de quê? Segundo a informação que obtivemos da senhora Esperança, foi por conta de um comportamento de rebeldia da filha que seguia ela quando saía para fazer os seus trabalhos e a filha, pegou algumas pedras, começou a arremessar contra a mãe. Por conta disso, a mãe, em gesto de violência, em gesto de repúdio à menina, então decidiu maniatar as mãos da menina. Isto é uma atitude condenável.
É uma atitude condenável a todos os níveis, reprovável, condenável nos termos da lei, e que nós, a Direção Municipal da Ação Social, então estamos a acompanhar este caso. Sabemos que vocês são procurados com muita frequência. Quais são os casos que mais vêm parar aqui a vossa direção e como é que tem estado em termos de estatística? Em termos de estatística, estamos mal. O número tem vindo a crescer. Temos aqui a apresentar o nosso relatório. Temos um número de 32 crianças perdidas nesse último trimestre, crianças abandonadas 17, crianças reunificadas 23, crianças encaminhadas às outras áreas 32 casos, e temos também crianças abusadas sexualmente, um número de 2 crianças, e crianças maltratadas. Temos um número de 28 crianças e ainda casos de crianças acusadas de feitiçaria, que são 2 casos. Que tipo de trabalho é que vocês têm estado a desenvolver junto não só das famílias, mas também da comunidade, no sentido, podemos dizer, reduzir estes casos? Temos feito trabalho de sensibilização, temos feito palestras, debates radiofônicos para desincentivar mesmo estas práticas e divulgar a Lei 25/11 contra a violência doméstica de 14 de julho. Voltando aí no caso destas meninas, vocês vão continuar a acompanhar? Sim, vamos continuar a acompanhar. A menina Albertina, neste momento, foi ao Hospital do Zango, onde está a receber assistência médica e medicamentosa e ser submetida a um acompanhamento psicológico. Depois disso, a menina volta para o Centro de Acolhimento Horizonte Azul, enquanto encaminhamos o processo para a Sala de Justiça Juvenil do Julgado de Menores, isso no distrito do Zango. Muito obrigado. Ok, obrigado. Ouvimos então a diretora interina aqui do Gabinete Municipal da Ação Social aqui no município de Viana, dando conta de números que naturalmente, se ouvidos, preocupam a todos. É claro que aqui é feito um trabalho muito aturado para que estas estatísticas vão baixando, mas é claro que este é um trabalho que envolve não só este gabinete, mas sim a sociedade em geral. Por agora despedem-se Diogo Francisco e João Lopes, a partir do município de Viana. Saudações. Quantas Albertinas mais existem por aí? Quantas mais crianças, filhas de pais que pensam que educam quando maltratam crianças? Quantas mais Albertinas existem por aí? Vítimas dos seus próprios pais. Atente a esta história que vamos contar agora. Aqui em Luanda, um pai, agora contamos a história de uma mãe, mas a que trago desta vez é de um pai. Um pai que, depois de ter assistido uma contenda entre as filhas, onde ouviu algum disparate, decidiu fazer algo horripilante. Pegou o espalhador do fogão, pelo menos é assim que chamam, é a parte superior da boca do fogão. Lá onde as chamas são espalhadas para então cozer os alimentos. Pois é, este homem pegou aquela zona superaquecida e obrigou as crianças, as suas filhas, portanto, a colocar aí a planta do pé. As crianças tiveram queimaduras do 3º grau. Já estão a andar, já conseguem andar pelos próprios pés. O pai está a contas com a justiça. Acompanhe a reportagem. Com os olhares distantes, estas duas pequenas tentam recuperar de um drama que dizem ter supostamente vivido nas mãos do pai. Um ato que se assemelha a uma cena que só é vista em filmes de terror, diz a diretora interina do Gabinete de Ação Social de Viana. Este ato ocorreu no dia 7, quarta-feira da semana passada, mas chegou até nós na sexta-feira pela porta da entrada da 43 Esquadra, cita aqui no Distrito Urbano de Viana Sede. Trata-se do senhor Antônio Tomás José,
solteiro, de 33 anos de idade, motorista, filho de Paulo Domingos Tomás e de Domingas Antônio Tomás, natural de Viana e residente em Viana, no bairro Vila Nova. As pequenas que viram a planta dos pés a serem colocadas no espalhador do fogão quente recuperam do trauma. Segundo a informação que obtivemos, o senhor em causa acendeu o fogão, aqueceu o palhador, retirou o espalhador quente do fogão, colocou no chão e pediu às suas 2 filhas menores que pisassem nesse espalhador ainda quente. Então, este ato causou um dano físico, uma deformação física na planta dos pés das 2 menores. O caso chocou os moradores do município de Viana, que rapidamente acionaram as autoridades. Os trabalhos para a responsabilização do acusado estão em curso. Elas já receberam cuidados médicos e medicamentosos, mas por enquanto vão ficar sob custódia das autoridades enquanto decorre o processo crime. Quando a 43 Esquadra nos contactou, demos assistência devida, encaminhamos o caso para o Centro de Saúde de Referência, Ana Paula, aqui no município de Viana, onde elas receberam assistência médica e medicamentosa. A mãe das pequenas diz que está separada do pai há já algum tempo e que foi alertada da ocorrência por familiares. Preocupação meus filhos. O que aconteceu? Aconteceu que eu vivia com ele, com meus filhos. E depois para mim, um pai veio, chegou, disse que quero meus filhos, porque não pode ficar contigo, eu sou o pai. E fez uma confusão enorme. Cheguei no ponto até de lhe entregar as crianças. Estava com as crianças, eu tinha a paciência de vir lhes ver sempre mesmo, as crianças. Quando é que tomou conhecimento que elas foram queimadas no pé? Foi o meu filho que foi até lá na minha casa com o irmão mesmo dele, a irmã mais velha e a sobrinha, para me dar conhecimento que as crianças queimaram. Ao tratar da ocorrência, o Gabinete Municipal da Ação Social ficou a saber que as pequenas ainda não foram registadas. Por conta disso, estão fora do sistema normal de ensino. No município de Viana, aqui em Luanda, pai é acusado de ter aquecido o espalhador do fogão e queimar a planta dos pés das 2 filhas menores. E aquele abraço aí. Chapalama! Chapalama! Um pai que queima a planta da filha, das filhas no caso. Não tem coração. Não é certamente um pai. E grande parte destas crianças que são violentadas, abusadas, maltratadas, vão parar em lares e ficam a cuidado do Estado. Quem está num destes lares é o Manuel André. E está no Lar Cuzola. Manuel André, que já está nas imagens, diz-nos, companheiro, que dados é que temos do Lar Cuzola que refletem bem a realidade que começamos a contar aqui desde o início do nosso programa. Boa tarde, companheiro. Exatamente, Lucas Safecas, boa tarde. Respondemos-vos a partir do distrito urbano da Maianga, concretamente no lar de infância Cuzola. Este lar que foi erguido para 250 crianças. Importa realçar também que quando as crianças para aqui chegam, entram em contacto com uma grande afetividade. Isso é, o carinho, recebem o carinho de uma equipa multissetorial, aqui com destaque para os psicólogos, recebem também o carinho de assistentes sociais, entre outros. Conosco está a diretora deste lar, estamos a falar da diretora Ingrácia do Céu, ela que nos vai, de maneira muito resumida, apresentar alguns dados que inquieta mesmo a sua direção. Senhora diretora, qual é a média, então, trimestral que o centro, ou melhor, que este lar tem recebido? Bem, primeiro, boa tarde a todos os telespectadores do programa Ecos e Factos da TPA.
agradecer o momento, o espaço que nos concedem para esta temática que é atual e que é bastante preocupante, da qual chama a atenção a todos nós vocacionados, né, para atores sociais, para a questão da assistência aos grupos vulneráveis. Estamos a falar concretamente de crianças que é objeto social do Lar da Infância Cuzola, o seu acolhimento e assistência. Os números são assustadores. Bem, falando em números, como disse muito bem na sua introdução, o Lar da Infância Cuzola, a capacidade é para 250 crianças. Eu trago aqui como exemplo do segundo trimestre deste ano. Nós assistimos durante o trimestre 443 crianças. Destas, trazemos as que vieram do trimestre anterior, do primeiro trimestre. Falando do segundo trimestre, as novas crianças que entraram, 91. Quer dizer que a média é uma criança dia. Em 3 meses, a média de uma criança dia. Então, isto é bastante preocupante, porque todos nós sabemos que o melhor lugar para qualquer ser humano, estamos a falar de crianças ao nascerem, devem viver no seio familiar. Infelizmente, são os próprios familiares que perpetuam as questões de abuso, estamos a falar de violência doméstica contra as crianças. Daí é que os lares de acolhimento, concretamente, estamos a falar do Lar Infância Cuzola, tem esta missão de proteger essas crianças que estiveram expostas a essas experiências traumáticas, que são marcas que vão levar para a sua vida. Senhora diretora, muitas delas, estamos a falar das vítimas, no caso as crianças, acabam por receber mesmo a primeira assistência aqui, não é? Depois dos ferimentos, fruto dos maus tratos. Bem, a criança quando entra aqui traz uma história de vida, porque por norma, aliás, são os municípios que fazem o encaminhamento das crianças aqui ao Lar da Infância Cuzola. Crianças essas que estiveram expostas a essas experiências traumáticas, então são encaminhadas. E nós vamos ver que temos crianças aqui que foram abusadas sexualmente, temos crianças também que passaram por violência física, crianças que passaram por violência emocional / psicológica, crianças também que passam também por violência, falamos a negligência na família. Caso de crianças que se perdem, acabam ficando entregas a elas mesmas, perdem-se e vêm parar no Cuzola. E então são situações muito, muito preocupantes, porque esse número tão assustador de crianças aqui que entram diariamente para a criança, embora nós tenhamos aqui profissionais que devem trabalhar para que essas crianças sejam cuidadas e a pouco irem normalizando a sua vida, mas reparem que uma criança que foi exposta a uma situação traumática é uma marca que fica. É uma marca que tem que ser trabalhada. E essas crianças, quando chegam aqui, apresentam comportamentos que aqui é aquilo consequência das situações traumáticas que viveram. Nós temos crianças que se isolam, fruto de saírem do seio familiar. Temos crianças que apresentam comportamentos agressivos, tem crianças que choram e que a gente pergunta por que é que está a chorar, angustiadas. Então, a nossa dinâmica aqui, a nossa missão é que a gente trabalhe com a criança várias atividades que nós levamos a cabo para ir normalizando a vida desta criança, no sentido de que amanhã esta criança possa esquecer, até não, porque temos o caso de um menino que eu tenho aqui ao lado. É do menino, senhora diretora, que voltaremos a falar dentro de mais alguns instantes. Foram palavras então da diretora do Lar de Infância Cuzola, Engrácia do Céu. Lucas Safeca, quando voltarmos dentro em pouco, vamos narrar-lhe uma história arrepiante. Isto é para mais daqui a pouco. Estamos a falar de uma vítima que foi queimada pelos pais. Isto é para mais daqui a pouco. Mais uma vítima. Oh, Manuel André, é para daqui a pouco. A minha vênia a cada um dos trabalhadores
de casas como a que acabamos de ver, o Lar Cuzola, pessoas que se dedicam por inteiro para tratarem de crianças rejeitadas, porque é assim mesmo, muitas destas crianças são rejeitadas no seio familiar, algumas delas até acusadas de feitiçaria. As crianças também são vítimas disso aí. E aqui entre nós, os números sobem, correm a galope. Os números não param de crescer. A minha vénia para cada uma destas mulheres, destes homens. Porque nós, aqui no Ecos e Factos, quando reportamos situações relacionadas à primeira infância, como é o caso de hoje, o estúdio fica assim, em absoluto silêncio. Todos consternados. Por isso, o meu respeito a todos aí no Lar Cuzola e não só. São os meus convidados para este momento, a chefe de departamento de informação do INAC, Rosalina Domingos, e também o Dr. Kanga Gomes. Muito bem-vindos para mais esta edição do Ecos e Factos. Muito obrigada. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, senhora. Boa tarde, Lucas Safeca. Sim, senhor. Professor Kanga. Boa tarde, Safeca, e boa tarde à audiência TPA e a todas as crianças. Exatamente. Eu vou começar, se calhar, pela doutora Rosalina. Nós acompanhamos aqui histórias hoje muito chocantes. De fato. E que, por certo, acompanha histórias semelhantes todos os dias. E há pouco tempo eu me referia a pessoas como a senhora que se dedicam à causa da criança. Ok, sim, muito obrigada mais uma vez. E, de facto, o INAC tem registrado vários casos de violência contra a criança e é uma situação que muito tem nos preocupado, porque, na verdade, a gente fica sem entender quais são as reais motivações que fazem com que adultos maltratam a este nível crianças. Só a título de exemplo, no primeiro trimestre de 2024, estamos a falar de janeiro a junho, o INAC, através do seu serviço de denúncia, SOS Criança, que é o 15015, registramos mais de 15 mil denúncias de violência contra a criança. E destas 15 mil, mais de 3 mil estão relacionadas à violência física. O caso da pequena Albertina, que durante o final de semana chocou a todo mundo, e dizer que esta notícia teve repercussão não só nacional, mas a nível internacional, porque todos nós fizemos partilhas com parentes, amigos que estão fora do país, e é uma situação que de facto chamou a atenção, a sensibilidade de quase todos quando tiveram acesso a estas imagens muito tristes, repugnantes. O INAC trabalhou o dia todo de domingo, juntamente com o Serviço de Investigação Criminal afeto ao município de Viana, do distrito também do Zango e a Direção de Investigação Ilícito Penais, e até que conseguimos então resgatar a criança, deixar a mãe às instituições competentes, neste caso o SIC, lá no Comando Municipal de Viana, e entregamos a criança para a ação social, para a sua proteção institucional, enquanto corre os trâmites legais relativamente à mãe. Mas a nossa preocupação, muitas vezes, é como são tratados esses casos. E vimos, é cíclica a violência, e cada altura, cada período, ela apresenta-se com várias facetas. Isso preocupa-nos bastante, e a nossa preocupação é muito maior ao saber que essas crianças são vítimas no seio familiar. A mãe que tinha que proteger, e não justifica, nós hoje dissemos, nada justifica a violência contra a criança. E não existe violência leve ou violência dura, todo tipo de violência dessas sequelas para o desenvolvimento da criança. Então essa criança foi amarrada em haste pública, todo mundo filmou, ela tem 11 anos de idade, uma fase que o seu desenvolvimento psicológico já está a atingir a maturação. Estas imagens vão refletir no desenvolvimento físico e psicológico desta criança, que com 11 anos, daqui a mais 10 anos tem 21, 25 anos e vai ser alguém que vai servir à nossa sociedade. Exatamente. Professor Kanga, esta situação relativa à criança é de uma mãe que amarra a filha. As razões ainda não foram aqui ditadas, mas o que se passa muitas vezes é que alguns pais estão em pânico, têm medo de ter filhos que não venham a ser bons homens e pensam que educam quando cometem atos assim, professor. Olha, Safeca, as crianças estão a ser atacadas.
isso é um cancro social. As crianças angolanas, uma parte das crianças angolanas estão a ser atacadas. Isso é um ataque. E um ataque porque as estatísticas falam por si. E aqui, no caso específico da criança do Zango, é fundamental aqui reconhecer a pronta intervenção do INAC e demais instituições que de facto têm competência para isso, porque o Estado existe para isso. E essas instituições que foram delegadas a poder interviram no domingo. Isto é uma nota positiva para a sociedade, para saber de que há uma funcionalidade, a intervenção imediata destas instituições, mal o vídeo viralizou-se e as instituições entraram em ação. Isto é uma nota positiva e quem direito está de parabéns que de facto continua a trabalhar porque é para isso que foi imbuído de poder. Indo especificamente à violência da criança. Safeca, nós temos aqui relatado vários factos sobre a violência da criança. Diz a violação sexual, violência psicológica, a ação ela já existe e nós relatamos. Agora, Safeca, está na hora da sociedade e quem tem direito tomarmos solução. O facto já existe. Agora, é importante que a sociedade e as instituições que têm poder comecemos a pensar a forma mais dura de penalizar de facto aquelas pessoas que violentam as crianças, não é? Quer fisicamente, psicologicamente, violência sexual, qualquer tipo de violência que de facto a criança sofre. Por quê? Porque estamos a meter em causa o futuro de Angola. Nós não podemos levar de ânimo leve o indivíduo que maltrata a criança, que viola uma menor de idade e vá para a cadeia, fica 2 dias ou 3 dias e depois é posto em liberdade. É importante que a sanção e a penalização seja de acordo ao nível do crime que o agente cometeu. Sob pena de nós continuarmos a alimentar estes violadores e pessoas que maltratam criança de que a sua ação é positiva. Ele fica 2 dias, 1 semana e é posto em liberdade. Certo. Passando mais dias, ele vai voltar a ter a mesma ação. Então, é importante que quem é de direito e a própria sociedade comecemos a pensar com medidas duras, sem dom e sem piedade, porque a criança é um ser inofensivo e a Constituição e a lei protegem a criança, não é? Então é preciso repensarmos isso porque já tem muita conversa. Exatamente. Agora é preciso decidir com que essa gente seja posta no seu devido lugar. Uma nota muito rápida, doutora. Volto para si para saber a mesma pergunta que eu fiz ao doutor Kanga. A preocupação é em relação à família. Como é que tem estado, o INAC tem estado a trabalhar com a família por formas a que se diminuam os ataques também? Porque já disse o professor Kanga, as crianças estão a ser atacadas, mas um pouco também por conta do medo que alguns pais têm e não sabem, né? Não têm mecanismos, se calhar, afinados de educação e acabam por agredir mesmo os pais. Levam isso em consideração? É um não assunto? É um facto, sim, senhora. A proteção da criança, em primeira instância, é encarrego ou responsabilidade da família. E vimos que é mais no seio da família em que a criança sofre violência, é vítima de violência. E nós, o INAC, temos trabalhado em sensibilização das famílias, na informação, capacitação, na conscientização do cidadão, do indivíduo, sobre a proteção, os direitos da criança. E temos feito esse trabalho, mas temos sido, cada dia, como dissemos, a violência vem com um rosto diferente, não é? Agora estamos muito a falar de violência física, mas temos casos de violência sexual que a gente não consegue entender e que muitos deles acontecem no seio familiar e são perpetrados por indivíduos que são os que devem, em primeira instância, garantir a proteção. E o INAC tem trabalhado na sensibilização das crianças, das famílias e as próprias crianças, em função da sua capacidade de maturação, sobre os direitos. A criança é um indivíduo, é um sujeito de direito. Nós nunca vimos uma criança amarrar um adulto a esta dimensão ou a colocar acender, aquecer o espalhador e a colocar o pai pegar. É o que de facto o doutor fez referência. Nós estamos a guerrear contra as crianças. Exatamente. E temos que fazer alguma coisa. De facto, há leis, não é? E o INAC é apologista de que se faça agravamento das leis, mas não obstante o agravamento, é preciso que se ponha em prática as que já existem. Nós gostaríamos de saber que esse pai e essa mãe fossem julgadas
né, condenadas em âmbito público, e quem eventualmente tem uma intenção de fazer o mesmo, porque não se educa, não se corrige, não se educa a criança por meio da agressão, por meio da violência, porque a violência só gera violência. Esta é a informação necessária a passar. Violência gera violência. E não é possível educar por via da violência. Porque é o que alguns pais pensam, que vão educar quando agridem os filhos. Já contamos aqui a história do pai que colocou a planta do pé das filhas sobre um metal em brasa. Contamos também aqui a história da mãe que amarrou a pequena Beatriz. Que outra história nos vem agora do Lar Cuzola? Porque o Manuel André, que não tarda, virá aqui para o nosso vídeo hall, já aqui está, Manuel André, esteve há pouco tempo a falar de um caso de um rapaz que foi queimado pelo pai ou pela mãe? Manuel André. Votos reiterados de muito boa tarde, Lucas Safeca, novamente aqui no Lar de Infância Cuzola. Há instante, Lucas Safeca, estivemos a conversar em off com a diretora Engrácia do Céu, ela que nos foi contando histórias extremamente arrepiantes. É, exatamente isso. E a diretora também defende o princípio segundo o qual a tortura não é a panaceia para a resolução dos problemas, com maior destaque mesmo para as crianças. A diretora ficou de contar a história de um menino que foi queimado, não pelos pais, como tinha dito, mas sim por uma tia. Atendendo a matriz, cultural africana, a tia é tida como mãe. Como é que é factível uma mãe queimar o seu filho? Isto é que vamos ouvir da diretora Engrácia do Céu. Senhora diretora, as crianças, ao que tudo indica, nos últimos tempos têm sido as vítimas dos adultos. É aquilo que eu disse inicialmente, infelizmente, que deveriam merecer toda a proteção dos adultos, porque nós falamos que a criança é o futuro da manhã, né? Se nós hoje somos adultos é porque fomos cuidados pelos nossos pais, nossos familiares. E na nossa cultura banto, a nossa família é alargada, né? Infelizmente, hoje isso já não acontece. A violência começa pelos próprios pais e outros membros da família. Então, com este menino nos braços, o que é que aconteceu de concreto? Pronto. Podemos ver que tem os braços queimados. Dos vários casos que nós temos aqui de abusos, né, contra a criança, trazemos aqui o testemunho deste menino que está conosco há 2 meses, que infelizmente a mãe encontra-se hospitalizada há bastante tempo. O pai, que deveria cuidar dos filhos, levou-os para o cuidado de uma tia. E disse muito bem, na nossa cultura, a tia é mãe. E então, infelizmente,